aí, meus amigos, vamos aí para a nossa terceira parte da aula, né? O capítulo 3, terceiro. Conversei com a minha equipe técnica aqui, conversamos o seguinte, olha, como é uma lei longa, vários capítulos, não é isso? Assunto bastante novo aí no nosso direito, né? No nosso mundo de concursos, eu resolvi o seguinte, dentro dessa aula, cada parte vai representar um capítulo da lei, né? Então vem comigo, e agora? Agora a gente vai para o capítulo terceiro, né? Olha a importância do capítulo terceiro, né? Direitos do titular, né? Quem que é o titular, né? Então nós temos aqui, ó, olha só, gente, ó, a pessoa natural, né? Ó, a pessoa natural, tá? Pessoa natural, tá? Olha só, pessoa natural. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais. Então a pessoa natural, né? Ela é titular dos dados. Aí. Titular dos dados, né? Dos dados pessoais, né? Garantiu. Então tem aí, é garantido, né? Olha ali, ó, garantido. Professor, o que significa quando alguém é titular de alguma coisa? Significa que ela é a proprietária, né? Então, concedeu aí esse artigo o direito de propriedade dos seus próprios dados, né? Ah, professor, isso é óbvio, né? Isso é redundante, né? Mas o legislador fez questão de deixar isso claro, né? Tudo bem. E aí? E aí, esses direitos de titularidade, tá? Ele concedeu o quê? Ele classificou como direito fundamental. Olha, ó. Um direito fundamental. Um direito fundamental aí da pessoa natural, né? Na qual ele visa proteger a liberdade, né? A liberdade, né? Não é só a liberdade do corpo, mas a liberdade de ação, de pensamento, né? Ele quer proteger a intimidade, a intimidade, né? E claro, a sua privacidade. Privacidade, né? Então vamos lá. Então o artigo 17, né, ele foi bem claro em relação a isso. Ele informou que quem é titular dos direitos é a pessoa natural, garantiu isso, né? E com a perspectiva, transformou isso em um direito fundamental de liberdade, a proteção da intimidade e da sua privacidade, né? Caso dos dados aí, ótimo, né? E agora, professor, dessa parte, com certeza, né, que é dos direitos do titular, o mais importante é o artigo 18. Prof, por que o artigo 18? Porque o artigo 18 é exatamente quais são os direitos garantidos pela legislação. Vamos lá, artigo 18, né? Direitos garantidos a quem? Claro, a pessoa natural titular desses dados, né? Desses dados aí deles, né? O titular dos dados pessoais tem o direito a obter do controlador. Professor, quem que é o controlador? Lá atrás, né? É aquele que toma decisões em relação ao banco de dados, né? Em relação aos dados do titular, por ele tratados. Olha que coisa interessante, né? Então, o direito de obter informações pessoais é apenas do titular de seus próprios dados, não de terceiros, né? A qualquer momento e mediante requisição. Professor, o que diz no comando do artigo 18, né? A cabeça do 18, dois pontos importantes, né? O professor tem tempo para solicitar informações, obter informações? Não. Ele tem o quê? A qualquer momento pode solicitar e exercer esse direito, né? Outra coisa importante é o seguinte, né? Que para ter direito, exercer esse direito, ele diz bem claro, né? Mediante requisição. Claro que nós teremos aí alguns parágrafos para regulamentar esse tipo de acesso por requisição, né? Bacana, vamos lá, vem comigo. Quais são os direitos de obter informação? Primeiro, né? Olha só, confirmação da existência de tratamento. O que é isso, professor? Confirmação da existência de tratamento é ter ciência que os seus dados realmente possuem, estão lá no banco de dados do controlador. Bacana, pago, fácil, né? Acesso aos dados, né? Opa, então estou no seu banco, ótimo, né? E agora? Agora eu quero ter acesso às minhas informações. Pode? Com certeza. Com base no acesso às informações, a gente pode aí, o titular pode observar que tem algum dado incorreto, né? O que acontece? Ele pode, solicitar a correção
de dados incompletos, inexatos e desatualizados, né? Então tá aí, né? Aí, professor, a gente está com uma visão muito negativa, né, em relação a esses dados. Sim, qual que é a visão negativa que a gente que tem em relação a isso, né? Aquela perturbação, aquela amolação daquelas telefonemas aí intermináveis, né? Esse foi o objeto nascedouro, né, para a edição dessa lei. Mas acontece o seguinte: tem algum tipo de banco de dados que você faz questão de estar presente, porque você quer ser atualizado, né? Você quer ser atualizado, né? Eu vou dar exemplo de um, né, onde eu participo, né? Eu procuro sempre manter a minha informação lá. A minha filhinha caçula, né, a Ana Luísa, no nascimento dela, lá na maternidade, né, a médica lá, ela ofereceu um serviço, né, que era para colher lá o cordão umbilical, né, deixar guardado aí, que isso aí poderia ser células troncos, né, pode ser cura, não sei o que, né? Então fez a coleta, né, está no laboratório em São Paulo lá guardadinho, tá? E claro, todo ano eu pago uma anuidade aí, né, eu quero pagar aí por pelo menos aí mais uns 10, 15 anos aí, né, em relação a isso, né? E aí, professor, eu quero estar sempre atualizado em relação a isso, né? Não só informações sobre o serviço que eu estou comprando, mas sobre o segmento, as pesquisas em relação a isso, as notícias, né? Então, eu quero receber essa informação, né? Então, e se tiver qualquer informação errada lá, eu solicito o quê? Alteração. E agora, você tem direito de quê? Isso aqui está concedendo um direito de quê? De fazer acontecer. Bacana? Ótimo, né? Agora, o seguinte, outro direito, né? Outro direito ao anonimato, né? Ou seja, o cara não quer aparecer, né? Olha aí, direito à anonimização, né? O que é isso, gente? É aquele processo onde ele vai transformar o quê? Um dado lá e não será possível identificar o titular desse dado, né? Então tem um direito, né? Tem um direito aí de se tornar anônimo, né? Tem um direito de bloquear, olha, e solicitar o bloqueio dessa informação ou eliminação por completa, né, do dado do banco de dados, né, de dados necessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei. Então é um direito aí garantido, né, do anonimato, do bloqueio e da eliminação, né. Inciso 5, né, esse inciso 5, tá, ele é muito importante, cara, é top, vou até escrever aqui, né? Esse inciso aqui é muito top, né? Muito top mesmo, vem comigo. Portabilidade, né? Portabilidade é o quê, né? Lembre-se de celular. Isso aí apareceu muito esse conceito nas operadoras de celular. Você tinha o número da Vivo, né? Aquele número seu, tá? Você não saía da Vivo, por quê? Porque você não queria trocar de número, né? Já tem um relacionamento, investimento naquele número, né? Aí você vai para a TIM. A portabilidade é o quê? É levar esse número para outra operadora. É o mesmo conceito, portabilidade. Olha só, vem comigo, né? Só claro que não é de telefone. Dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial, né? Professor, dá um exemplo aí. Tudo bem, eu dou um exemplo para vocês, né? Que você tem aí, por exemplo, uma clínica médica, né? Você tem lá uma clínica, um dentista, por exemplo, né? Tá? Você está lá, você está tratando lá de 10, 15 anos, né? Tem todo o seu histórico, né? Seu prontuário médico, por exemplo, uma informação sensível, né? Aí é o seguinte, você troca, né? Troca de consultório, troca aí de clínica, né? De médico, qual o problema? Nenhum, livre comércio, né, cara? Você escolhe aí a sua melhor opção para você consumir o serviço. E aí, professor, aí é o seguinte, você pode solicitar de acordo com a Lei 13.709 de 2018, o artigo 18, inciso 5, a portabilidade do seu cadastro para outra. É isso, top, né? Antes, né, não era permitido, por que não era permitido? Porque é o seguinte, que aquela informação era de propriedade de quem? Da empresa, do escritório, do consultório, né? Com a lei 13.709 mudou esse conceito completamente, né? Bacana? Então o inciso 5 é um inciso muito top, né? Inciso 6, vem comigo. Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16, né? Professor, o que significa aí eliminação dos dados pessoais? Você pode solicitar a eliminação dos seus dados, né?
né, tratados com consentimento do titular, exceto nas hipóteses 16 e 16, aquelas hipóteses do que? De encerramento de término da informação. 7. A informação das entidades públicas e privadas às quais o controlador realizou o uso compartilhado dos dados. Olha que coisa interessante. Você solicitar aí por quais entidades aí que foram compartilhadas as suas informações, né? E finalmente o último direito titular, segundo aí o artigo 18, né? Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa, né? Transparência, né? Ó, informação sobre a possibilidade de não fornecer. Não, você tem que ter um consentimento para ter o tratamento das informações. Bacana. Eu não vou consentir. Tudo bem, a empresa vai aceitar. Só que aqui está dando uma obrigação de fazer para a empresa. De quê? Tem que informar quais são as consequências negativas, né, dessa sua negativa em não autorizar, né? No caso lá que eu falei lá do banco de dados, né, tá claro, é que eu vou ficar desinformado de um assunto de meu interesse, né? Ok, bacana, fechou, né? 10, né? Vamos lá. E o 9 aqui foi revogado, né? Ok, né? Revogação do consentimento. Não, revogação do consentimento é um direito, então, do titular, né? Vamos lá. Parágrafo 1º. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar, né? Peticionar em relação aos seus dados contra controlador perante a autoridade nacional, né? Professor, direito a peticionar, né? O que é isso, gente? Ó, direito à petição, né? Ó, petição, tá? Ou seja, de pedir, tá? De pedir. Então é o seguinte, o parágrafo 1º aqui, ó, pedir perante quem, né? Ó, seus dados contra controlador, né? Pedir, né? Ó, contra, né? Algum controlador. Quem pede, pede alguma coisa. Isso aqui é alguma coisa, né? Contra quem? A quem que ele vai pedir? Ele vai pedir à autoridade nacional. Prof, o que é essa autoridade nacional? É um órgão, tá? É um órgão público, né? Criado pela lei aqui e reforçado pela medida provisória 869, né? Que fica lá na Presidência da República. Lá na Presidência da República é esse órgão aí. Bacana, fechou? Então você pode. Professor, anota aí, gente, ó. Esse cara aqui, o parágrafo 1º, é o que? É administrativamente você pode tentar resolver o seu problema solicitando aqui a autoridade nacional. Inclusive, olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.